Vamos falar um pouco sobre benefícios da Previdência Social. E não podemos deixar de falar sobre carência. Carência mínima de contribuições exigidas para a concessão da maioria dos benefícios. Quais são as carências que nós temos? Quais são? Nós temos que lembrar que as carências que nós vamos ter são de 10, 12, 24 e 180 contribuições. 10 contribuições para salário, maternidade, exceto para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Ou seja, para os demais, então, contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial, nós vamos ter a carência mínima de 10 contribuições mensais. Nós temos 12 contribuições mensais, sim, exigida para os benefícios de incapacidade, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Então, aqui nós temos 12 contribuições para o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Regra geral, tá? Por quê? Por que regra geral? Porque quando a incapacidade, tanto a temporária quanto a permanente, decorrer de acidente de qualquer natureza, não precisa necessariamente ser acidente do trabalho, de qualquer natureza, ou se vier proveniente, decorrente de doenças listadas em portaria interministerial, sim, não há que se falar em carência. Então, acidente de qualquer natureza, doença profissional, doença do trabalho, ou então aquelas doenças previstas em portaria, não vai exigir a carência mínima de 12 contribuições. E eu falei para vocês 10, 12 e 24 e 180. 24 contribuições é a carência mínima para a concessão do auxílio reclusão, que é o auxílio devido aos dependentes de um segurado de baixa renda que ficar preso em regime fechado, né? Então, 24 contribuições. E, por último, 180 contribuições são das aposentadorias chamadas programáveis. Aposentadoria programada do professor, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, do segurado com deficiência, aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro. Então, as programáveis não precisam se preocupar. 180 contribuições. Aquela da incapacidade permanente, 12 contribuições em regra, né? Em regra, porque nós temos a exceção. Bem, nós temos também benefícios que, então, não vão exigir carência mínima de contribuições. Quais? Auxílio acidente, salário família e pensão por morte. Esses 3 benefícios. Além dos serviços social e de reabilitação profissional. Pensão por morte não exige carência? Não. Nem para cônjuge? Não. Cônjuge, companheiro, tem direito ao benefício. O fato de ter que ter 2 ou mais anos de casamento ou união estável, isso implica na duração do período de pensão, mas não na concessão. Na concessão não se exige carência mínima. Veja aí, chamar a atenção de vocês do tema 1125 do Supremo. É constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária.
desde que intercalado com atividade laborativa. Então, aqui, né, se houve o gozo do auxílio por incapacidade, mas intercalado com contribuição, com atividade, esse período vai ser computado para fins de carência. Então, tema 1125 do Supremo. Bem, acidente do trabalho. Outro tema importante, principalmente pela repercussão previdenciária. Olha, os acidentes do trabalho, eles são classificados em acidentes típicos, aquele pelo exercício do trabalho, né, pelo exercício da atividade, atípicos, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho, e os acidentes por equiparação, porque a lei vai equiparar aquele acidente ocorrido a um acidente do trabalho. Por exemplo, o acidente no trajeto para o trabalho ou do trabalho para a residência. Só que classificar como acidente do trabalho e, consequentemente, benefícios de natureza acidentária, nós só temos para 4 segurados. Veja, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Portanto, contribuinte individual e segurado facultativo não vão ter caracterizado o seu acidente como acidente do trabalho. Não vão ter caracterizado o seu benefício, tá? Como de natureza acidentária, decorrente de acidentes do trabalho, certo? Bem, chamar a atenção aqui dos acidentes atípicos, que são as doenças ocupacionais, a doença profissional e a doença do trabalho. Todas duas são acidentes de trabalho. A doença profissional é aquela inerente à própria atividade, à própria profissão. Já a doença do trabalho, ela é adquirida, ela é desencadeada pelas condições de trabalho a que foi submetido o segurado. Bem? E os acidentes por equiparação, né? Eu chamo atenção aqui do artigo 21 da Lei 8.213. Então, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, por exemplo, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, 2 companheiros de trabalho no local, no horário, discutem, né? Um agride o outro, dá-lhe um soco. Esse, então, cai, tem uma fratura grave, fica incapacitado por um determinado período. Olha, ele sofreu um acidente do trabalho, ele vai ter direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, sem carência, porque é acidente, né? Sem carência. E mais, nós vamos ver daqui a pouco, ele terá a manutenção do seu contrato de trabalho por no mínimo 12 meses após a cessação daquele auxílio por incapacidade temporária. Então, daí essa preocupação da repercussão quanto aos acidentes do trabalho. Então, todos eles, seja típico, atípico ou por equiparação, as consequências, as repercussões vão ser as mesmas, né? E essas ações que vão discutir benefício acidentário, ou seja, decorrente do trabalho, são julgadas e processadas pela Justiça Estadual. A competência é da Justiça Estadual. No caso da ocorrência de acidente do trabalho, a empresa ou o empregador doméstico, eles têm a obrigação de comunicar à Previdência Social. Qual é o prazo? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou imediatamente, né, quando se tratar de morte daquele segurado. Bem, nós vamos para as consequências. Quando o benefício é acidentário e o auxílio por incapacidade temporária decorre de acidente do trabalho, então um acidentário, o empregador continua tendo que efetuar o depósito do fundo de garantia. Uma consequência. Outra consequência. No
período em que ele está recebendo o benefício, aí depois ele cessa de incapacidade temporária, ele tem a chamada estabilidade do acidentado, tá? Que é pelo mínimo de 12 meses, prevista aqui no artigo 118 da Lei 8.213 e considerado constitucional pelo TST por meio da súmula 378, tá? Então, é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses, após o quê? Após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado, então aquele que teve acidente do trabalho. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213. Então, aplicado inclusive para contratos de trabalho por prazo determinado. Bem, a Previdência, ela poderá ajuizar ação de regresso contra os responsáveis, contra a empresa que deixou de cumprir, né, as normas de segurança e higiene do trabalho e veio, então, causar um acidente, dar causa ao acidente do trabalho e, consequentemente, a concessão do benefício acidentário. Então, artigo 120 da Lei 8.213. As ações regressivas, elas são processadas e julgadas pela Justiça Federal, tá? Pela Justiça Federal. Então, esse ressarcimento, essa ação regressiva proposta pelo INSS, ela corre na Justiça Federal. Bem, nós temos aqui benefícios, e eu vou destacar alguns. Benefício por incapacidade temporária e benefício auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Eles têm algumas regras comuns. Sim, a primeira regra é o quê? É a incapacidade, né? A incapacidade. A segunda regra é o quê? É a carência exigida. 12 contribuições. Salvo, né, se for aí decorrente de acidente qualquer e doença profissional, doença do trabalho, ou então aquelas doenças elencadas na portaria interministerial. No caso do auxílio por incapacidade temporária, essa incapacidade, como o próprio nome diz, ela é por mais de 15 dias consecutivos, mas uma incapacidade para o exercício do trabalho habitual ou das suas atividades. Já na aposentadoria por incapacidade permanente, essa incapacidade ela é constatada, né, quando o segurado se encontra insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. E precisa passar antes pelo auxílio por incapacidade para se ter aposentadoria por incapacidade permanente? Não. Ela pode ser precedida ou não do auxílio por incapacidade temporária. Bem, doença preexistente dá direito ao benefício por incapacidade? Em regra, não. Veja, não serão devidos auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente se o segurado, ao se filiar ao regime geral, já for portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. Então, a regra geral, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou dessa lesão. Então, veja essa situação. Tanto o auxílio quanto a aposentadoria por incapacidade, né, eles são classificados em acidentário quando decorrer a incapacidade de o quê? Um acidente do trabalho. E vão ser não acidentários
né, quando a causa for qualquer uma que eu não consiga caracterizar como acidente do trabalho, certo? Bem, eu vou falar aqui da renda mensal inicial dos dois benefícios. Olha, são calculados os valores pelo salário de benefício, que consiste na média aritmética simples dos salários de contribuição, correspondente a 100% do período contributivo, a partir da competência julho de 94. Então, o salário de benefício é o mesmo, porém a renda mensal inicial, no caso do auxílio, é de 91% do salário de benefício. Então, olha, eu vou colocar aqui para você. Vou colocar aqui na tela. Olha, a renda mensal inicial do auxílio por incapacidade é de quanto? 91% do salário de benefício. Mas e a da aposentadoria por incapacidade? No caso da aposentadoria por incapacidade, eu vou precisar saber se a incapacidade que levou à aposentadoria, ela decorreu do acidente de trabalho ou não. Por quê? Porque, no caso, quando a aposentadoria por incapacidade permanente decorrer de acidente do trabalho, tá? Ela vai ter renda mensal inicial de 100%. Então, na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, eu tenho 100% do salário de benefício. Se não decorrer de acidente do trabalho, é de 60% mais 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição, se homem, e 15 anos de contribuição, se mulher. Então, se for decorrente de acidente do trabalho, a renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Bem, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, a gente ainda tem o chamado auxílio acompanhante, ou o acréscimo, né, no valor da aposentadoria, correspondente a 25%. E quando? Quando o segurado aposentado por incapacidade permanente necessitar da assistência permanente de outra pessoa. É o que a gente chama da grande invalidez, tá? Esse acréscimo com a aposentadoria pode superar o teto máximo do INSS? Pode. Esse auxílio acompanhante é extensivo a todos os demais aposentados, né? De outras formas de aposentadoria, se comprovar a necessidade da assistência permanente de outra pessoa? Não. E aí, tema 1095 do STF diz: no âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora, olha, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Então, não é estendido aos demais aposentados, certo? Bem, vamos seguindo, né, por conta do tempo aqui que a gente tem. Eu tenho a chamada, com a emenda constitucional 103, a chamada as aposentadorias programadas. Vão exigir cumulativamente idade e tempo mínimo de contribuição. Então, para o segurado, né, ele vai ter que cumprir, no caso do homem, 65 anos de idade mais 20 anos de contribuição. E a mulher, 62 anos de idade mais 15 anos de contribuição. Ambos cumprindo a carência mínima aí de 180 contribuições. Então, você vê que, cumulativamente, essa exigência. O professor da educação infantil, do ensino fundamental e médio, vai ter também
que cumprir cumulativamente idade e tempo de contribuição. No caso da idade, a idade vai ser reduzida em 5 anos por força da própria Constituição. Então, aqui, 60 anos de idade, o professor, né? 57 a professora. Só que o tempo de exercício efetivo no magistério vai ser para ambos 25 anos de contribuição. Essa regra aqui, com uma idade menor, não se aplica ao professor do ensino superior, somente até o ensino médio, tá? Essas aposentadorias programadas, elas têm a renda mensal correspondente a 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Quer dizer, que exceder ao mínimo que eles têm que cumprir, né? Então, vamos lá. No caso, eu vou falar um pouquinho sobre pensão por morte, é um benefício muito requerido, né? Pensão por morte é devida, sem cumprimento de carência, ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, né? Ou então, já não sendo mais segurado, havia completado as condições para se aposentar até a data do óbito. E aí eu chamo a atenção para você da súmula 416 do STJ, tá bom? E também do artigo 102, parágrafo 2º da Lei de Benefício. Bem, a legislação, a lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, né? Aí aplicando-se o princípio do tempus regiac, mas nós temos inclusive a súmula 340 do STJ. Então, não exige carência mínima para a concessão da pensão por morte. Bem, a grande modificação com a reforma foi o valor da renda mensal da pensão por morte. O valor da renda mensal corresponde a uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, limitado o valor total a 100%, de quê? Do valor da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, ou, se não aposentado, da aposentadoria por incapacidade permanente, a que ele teria direito na data do óbito, tá? Então, aqui, olha, cota de 50% mais 10% por dependente do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade a que ele teria direito na data do óbito. Caso, né, tenha um dependente só, 60%, 2, 70%, e assim vai, com 5 ou mais dependentes, aí chega no limite de 100% dessa base de cálculo. Bem, o valor da pensão por morte é dividido em partes iguais para os dependentes habilitados. Se um deles perder a condição de dependente, a cota parte dele não é mais reversível para o bolo do benefício para os demais dependentes. E esse valor de 50 mais 10, se por acaso entre os beneficiários, entre os dependentes habilitados, houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão não vai ser 50 mais 10, mas sim 100% do valor da aposentadoria a que vinha recebendo o segurado ou da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. E esse valor é dividido em partes iguais, tá? Iguais para os dependentes. Mesmo que seja um inválido, vai dividir igualmente para todos os dependentes habilitados, certo? Bem, nós temos, né, na Seguridade Social a questão do seu financiamento, que é financiada por recursos dos orçamentos dos entes federados, União, Estados, municípios e DF,
Então, de forma indireta, tem o financiamento, mas também nós temos o financiamento pelas contribuições sociais, que é o financiamento direto. E aí a Constituição, no artigo 195, ela diz que as contribuições vão ser do empregador, das empresas ou entidades a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre, olha, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a quem? A pessoa que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Também incidente sobre a receita ou faturamento e incidente sobre o lucro, tá? Isso são contribuições da empresa. Além disso, eu tenho a contribuição dos trabalhadores e dos demais segurados do regime geral, que podem ter alíquota, a contribuição pode ter alíquotas diferenciadas, tá? Desculpa, alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário de contribuição. Além disso, receita de concursos de prognósticos e receita do contribuição do importador de bens ou serviços do exterior. Essas que nós colocamos aqui já estão discriminadas no texto constitucional e vão precisar, né, para sua modificação e instituição, apenas lei ordinária ou mesmo medida provisória. Outras fontes de receita, outras fontes de contribuição da Seguridade Social vai ter que ser criada, né, vão ter que ser criadas por lei complementar. As novas contribuições da Seguridade Social apenas, né, são válidas se forem criadas por lei complementar, forem não cumulativas e não tiverem base de cálculo ou fato gerador das contribuições já existentes. Então, é a contribuição chamada residual, que precisa vir por lei complementar, ser não cumulativa e nem ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições discriminadas. Olha, das contribuições. Pode ser base de cálculo ou fato gerador de impostos? Sim, não há problema. Bom, não há problema. Todas essas contribuições da Seguridade Social, todas, elas respeitam o princípio nonagesimal, do prazo nonagesimal, mas não respeitam, não precisam respeitar o prazo da anterioridade comum. Então, podem ser cobradas no mesmo exercício em que foram instituídas, aumentadas? Sim, desde que observados os 90 dias decorridos da publicação da lei que as instituiu ou as modificou. Então, o princípio da noventena, sim, ao respeito. O princípio da anterioridade comum, não. Chama atenção aqui do parágrafo 9º do artigo 195, já com o quê? Com nova redação trazida pela emenda 103. Olha, as contribuições das empresas, dos empregadores, poderão ter alíquotas diferenciadas. Em razão de quê? Da atividade econômica, do uso intensivo de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Porém, no que diz respeito à base de cálculo diferenciada, não pode ter a contribuição sobre folha de salários e demais rendimentos, só sobre receita ou lucro. Veja, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B, receita ou faturamento, e C, que é sobre o lucro, tá? Uma modificação sutil, mas que pode aí nos pegar, né, em relação a isso. Bem, eu tenho ainda que falar para vocês sobre as entidades beneficentes de assistência social. Elas vão ser imunes à contribuição social desde que atendidos os requisitos da lei. A Constituição fala de isenção e fala lei, mas na verdade é uma imunidade e esses requisitos têm que ser trazidos por lei complementar. Também estão imunes à contribuição para a Seguridade Social os proventos de aposentadorias e pensões pagos pelo regime geral de previdência social.
né? Não pelo regime próprio de previdência social. Então, pelo regime geral, há o que? A imunidade tributária, né? A imunidade em relação às contribuições da Seguridade Social. Além das receitas das contribuições sociais, também figuram como receita dentro do orçamento da Seguridade Social, veja, receitas provenientes da União, receitas de outras fontes. Então, dentro do que dispõe a lei orçamentária anual, a União vai, né, colocar recursos no orçamento da Seguridade Social. E ela é obrigada a cobrir eventual déficit para pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Nós temos como contribuintes, né, os segurados e as empresas e os empregadores. Os segurados, eles não vão contribuir de forma análoga, como diz a própria banca, né? Cada categoria de segurado contribui de uma maneira. E isso não é inconstitucional, porque dentro do princípio da equidade da forma de participação do custeio, quem tem mais contribui com mais. Os segurados, com exceção do segurado especial, eles vão contribuir sobre a base de cálculo chamada salário de contribuição. Então, eu posso dizer que salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado, dos segurados, com exceção do segurado especial? Posso, né? Mas quais são essas parcelas que integram o salário de contribuição? Exemplificando aqui, salários, horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, as comissões, gorjetas, gratificações legais, férias e 1/3 constitucional de férias quando cumpridas, né? Salário maternidade, sim, incide a contribuição do segurado sobre salário maternidade. Ah, mas e a posição do Supremo? O Supremo, no tema 72, ele apenas julgou inconstitucional a contribuição do empregador sobre o salário maternidade. Então, olha, é inconstitucional a incidência da contribuição a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Agora, a lei de custeio, ela expressamente, ela traz, né, parcelas que não vão integrar o conceito de salário de contribuição e, portanto, elas não vão sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Vou deixar o material para vocês sabem, mas alguns casos. Vale transporte, mesmo pago em dinheiro, não incide. Diárias de viagem, de qualquer valor, não incide. Nós temos aí benefícios da Previdência, não tem incidência, a não ser o salário maternidade em relação à contribuição do segurado. Participação de lucros e resultados, desde que cumprida a legislação específica, também não tem incidência de contribuição. Abonos e prêmios, ainda que pagos habitualmente, não tem incidência de contribuição. E outras parcelas que estão descritas lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, tá? Auxílio creche, súmula 310 do STJ, não é salário de contribuição, certíssimo? Bem, então eu tenho aqui parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. O empregado doméstico e o trabalhador avulso vão contribuir sobre o salário de contribuição de forma progressiva, aplicando-se as alíquotas de 7,5, 9, 12 e 14, tá? Eles, três, gozam do que a gente chama de presunção de recolhimento, porque eles vão ter a sua contribuição retida pela empresa, pelo empregador doméstico, né? E repassadas para a União. E caso não haja esse repasse, eles não serão prejudicados na concessão do benefício. Eu tenho o contribuinte individual,
que tem outras possibilidades, formas de contribuir. Quando ele exerce a atividade por conta própria, ele vai contribuir com a alíquota básica dele, que é de 20% sobre o salário de contribuição. Se ele optar pelo regime de inclusão previdenciária, ele vai, atendidos os requisitos da lei, ele vai contribuir com 11% sobre um salário mínimo e não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se for microempreendedor individual, vai pagar 5% sobre um salário mínimo. Agora, se o contribuinte individual prestar serviço à empresa, ela tem a obrigação de reter a sua contribuição e repassar. Retém como? 11% da remuneração, 11% do salário de contribuição, observado o limite máximo. Se essa empresa tomadora do serviço do contribuinte individual for isenta da parte patronal, né, não tiver que pagar a parte patronal, aí ela vai ter que reter 20% do valor, tá? Bem, além do contribuinte individual, eu tenho a contribuição do segurado facultativo, que vai ter como salário de contribuição o valor que ele quiser, entre um salário mínimo e o teto máximo. E ele vai contribuir também com 20% sobre esse salário de contribuição, a não ser que ele opte pelo regime de inclusão previdenciária e contribua com 11% sobre um salário mínimo. E no caso do segurado facultativo de baixa renda, tá? Que não tiver renda própria, mas que se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, ele optando pelo regime de inclusão, ele vai recolher 5% sobre um salário mínimo, tá? 5% sobre o salário mínimo. Já o segurado especial, ele vai contribuir obrigatoriamente sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. Então, por isso que eu falei, com exceção do segurado especial, o salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição dos segurados, certo? E eu tenho também a contribuição das empresas, ou chamada contribuição empresarial ou contribuição patronal. Então, eu tenho a contribuição que incide sobre a remuneração de trabalhadores avulsos, de empregados e contribuintes individuais de 20%, tendo um acréscimo de 2,5% quando for instituição financeira. Eu tenho a contribuição chamada contribuição de seguro de acidente do trabalho ou em razão do grau de incidência de benefícios por incapacidade laborativa, que é a contribuição do SAT-RAT. Essa contribuição é de 1%, 2% ou 3%, dependendo do risco da atividade preponderante da empresa. Risco leve, médio ou grave. Nesse caso, a lei deixou para o decreto, e isso já foi julgado pelos tribunais como perfeito, constitucional, aquela definição do que seriam os riscos, né, o enquadramento, a utilização das variáveis para o enquadramento e tal. Então, não há problema. Além disso, nós temos a súmula 351 do STJ e também já essa tese encampada pelo regulamento da Previdência, né, que se houver mais de um estabelecimento com registros diferentes, vai ter que se respeitar por registro, por CNPJ. Caso não tenha, vai ser atividade preponderante da empresa. Bem, eu tenho a contribuição do empregador doméstico. Sim, ele é contribuinte e vai contribuir com 8%, que é a parte patronal, mais 0,8%, que é a parte do SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, sobre o salário de contribuição do seu empregado doméstico. Então, ele é contribuinte, né, e também responsável por reter a contribuição do seu empregado e repassar aos cofres da União, tá? Da Seguridade Social. Bem,
Agora eu vou, para terminar, né, a revisão, eu vou falar da contagem recíproca do tempo de contribuição. Importante, porque a Constituição permite que haja a contagem de tempo de contribuição do regime geral para os regimes próprios e entre os regimes próprios. Veja, parágrafo 9º do artigo 201. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência e os regimes próprios, ou, né, e destes entre si. Então, às vezes, o servidor é do Estado do Espírito Santo e vai para a União. Aquele tempo de contribuição pode levar. Ou inverso, é da União e vai para o Estado, e ele traz aquele tempo. Agora, olha, observada a compensação financeira. Então, haverá a compensação financeira entre os regimes. E foi incluído o parágrafo 9º-A ao artigo 201. O tempo de serviço militar expedido nas atividades de que trata os artigos 42, 142 e 143, e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio, né, terão contagem recíproca, para fins de quê? De inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Então, a atividade militar contar para o regime geral, ou o regime geral contar para a inatividade militar. Ou a atividade militar contar para o regime próprio, ou do regime próprio para a inatividade militar. Tá certo? Então, parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Aí chamo a sua atenção, tá? Que cai demais, não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Vedada a contagem quando for tempo concomitante, né? Também não vai ser contado o tempo utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro regime. E assim nós temos também mais dentro do próprio artigo 96 da Lei 8.213. Mas o que a gente precisa lembrar da contagem recíproca de tempo de contribuição é essa possibilidade, né, de contar as contribuições, o tempo de contribuição de um regime para o outro, havendo aí, de acordo com a lei, a compensação financeira entre os regimes. O regime de origem é aquele regime que eu vou trazer, que eu vou buscar o tempo de contribuição para ser averbado no regime atual, né? Que esse sim, para qual eu vou estar vinculado, é que vai dar as regras da minha aposentadoria. Então, se a pessoa, o servidor, quis averbar tempo de contribuição do regime geral no regime próprio, ele vai se aposentar no regime próprio, vai seguir as regras do regime próprio. Não pode seguir a melhor regra ou a regra do regime que tem maior tempo de contribuição, né? Não. Sempre a daquele regime a que ele estiver vinculado para fins de concessão do benefício, certo? Um detalhe importante, artigo 195, parágrafo 14, mas já no decreto, né, o 125, para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o regime geral, observado o disposto no artigo 19. É porque a reforma da Previdência, ela prevê, né, que aquelas competências que têm salário de contribuição inferior ao mínimo legal, salário mínimo, não serão computadas para fins de tempo de contribuição, dada a possibilidade ao segurado de agrupamento de contribuições, complementação e etc.
Então, na contagem recíproca também. Então, após a emenda, aquela competência que quer verbar no outro regime não tem salário de contribuição igual ou superior ao limite mínimo, não poderá ser utilizado, a não ser que o segurado faça, né, a complementação, o agrupamento de contribuições, etc. Aí sim, por isso fala, observado o disposto no artigo 19e do decreto. No mais, gente, muito obrigada, né? Espero que eu tenha pincelado aí para vocês alguns pontos importantes, julgados importantes. E para fechar, eu vou falar da revisão da aposentadoria pelos legitimados à pensão por morte. Olha só, pode o pensionista requerer revisão da sua pensão com base na revisão do benefício originário, né, do benefício do segurado? Sim. É parte legítima, já foi julgado. Então, tem legitimidade para pedir a revisão da aposentadoria do segurado e, consequentemente, a revisão das parcelas da pensão por morte. Quem? O pensionista ou mesmo o sucessor, no caso da revisão só da aposentadoria. Observado o prazo decadencial do benefício originário. Então, a decadência, aquela decadência de 10 anos, contados a partir do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação, artigo 103 da Lei de Benefícios, a decadência ela tem que ser observada em relação ao benefício originário, tá bom? Então fica aí essa última dica para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, né? Boa prova, se preparem que tudo vai dar certo. Até mais.